Olá pessoal, hoje nós iniciaremos a nossa terceira aula da disciplina Responsabilidade Social e Terceiro Setor. Falaremos acerca da responsabilidade social. O conceito de responsabilidade social empresarial associa-se ao fato de que uma organização é responsável pelos impactos que suas práticas e ações gerenciais produzem, que não se referem somente ao âmbito das empresas em si, tem cunho interno e externo. Seu exercício é a gestão dos negócios, não restrita apenas ao resultado econômico da atividade produtiva, mas à contínua aprendizagem, inovação e recombinações institucionais subsidiadas nas práticas de gestão, na vontade política interna, na qualificação, capacitação e conhecimento das ferramentas e técnicas associadas. Dizer que uma organização é responsável, nesse caso, significa que as pessoas que a ela se associam devam responder pelos próprios atos ou apelos de outrem, de forma legal ou moralmente pela vida, pelo bem-estar de alguém. A tematização da responsabilidade social, bem como sua consolidação, é permeada por diversos discursos políticos e ideológicos. Daí a necessidade de tratarmos das transformações políticas recentes e responsabilidade social empresarial. A discussão atual sobre a responsabilidade social empresarial emergiu tendo como pano de fundo o fortalecimento do ideário neoliberal, que se seguiu à derrocada dos regimes do chamado socialismo real e o enfraquecimento das propostas e dos dispositivos característicos do welfare state, ou Estado do bem-estar social. Após a Segunda Guerra, em confronto polêmico com o ideário e as práticas desse estado do bem-estar social, alguns economistas teóricos utilizam as teses do liberalismo, enfatizando que somente o livre mercado podia ser o contexto institucional adequado e propício à afirmação das liberdades individuais e à promoção da prosperidade econômica. O núcleo doutrinário das propostas ditas neoliberais é a apologia dos mercados e a suspeição dos intervencionismos burocrático-estatais. De um lado, afirma-se positivamente ser o sistema de mercados livres e autorregulados o paradigma da mais eficiente alocação possível dos recursos econômicos. De outro lado, afirma-se negativamente que o domínio do Estado sobre as atividades econômicas deve ser reduzido ao mínimo indispensável. Em síntese, a mensagem do chamado neoliberalismo visa promover uma radical desregulamentação das atividades propícias a libertar o capital das amarras impostas por qualquer tentativa de limites à sua lógica de expansão cumulativa. Qualquer intervenção sobre o rumo das atividades econômicas é identificada como suspeita de cumplicidade com o dirigismo burocrático. Como resultante da radical desregulamentação proposta, não deveriam apenas ser minimizadas as despesas sociais ditas improdutivas. Deveria ser maximizada a prosperidade. No novo contexto histórico, o forte crescimento de demandas populacionais nas diversas áreas dos serviços sociais básicos, educação, saúde, cidadania, habitação, assistência social, segurança e outros, confronta-se com a crise fiscal do Estado Nacional. Isto é, as crescentes demandas não podem ser atendidas num quadro de redução de suas receitas tributárias e crescente dívida pública, alimentada por juros elevados. O enfrentamento dos desafios sociais requer uma nova solução estrutural. Em paralelo aos problemas da crise fiscal do Estado Nacional,
emergem transformações nos espaços de experiência e horizontes de expectativas de importantes empresas, que incorporam em suas práticas de gestão atitudes compromissadas com valores que não apenas os balizados pela produtividade, pela eficácia e pela eficiência do universo estritamente econômico fazem jus. Essas práticas exemplares da manifestação de ações empresariais solidárias, vinculadas a uma ética empresarial, fazem das empresas protagonistas diretas do desenvolvimento social. Desse modo, uma gestão empresarial comprometida com o fazer o bem é parte da estratégia de negócio, contribuindo para garantir-lhe sucesso, continuidade e sustentabilidade. De início, tais ações tiveram principalmente um caráter filantrópico e mesmo assistencialista, implementadas por meio das ações de terceiros, tipicamente organizações não governamentais. Logo, algumas empresas passam a criar e a desenvolver seus próprios projetos sociais, gerenciados por seus institutos e fundações sociais ou por departamentos e cargos criados para esse fim. Surgem também parcerias de diversos matizes entre as empresas, Estado, entidades do chamado terceiro setor e a comunidade. O foco dessas iniciativas recai sobre ações apontadas por especialistas em políticas públicas como prioritárias para servir de indutores da inclusão social e da promoção da cidadania. É assim que o combate à exclusão social e as diversas iniciativas voltadas para a diminuição da pobreza e da miséria, o fomento da economia popular, a promoção da educação, a prevenção da criminalidade e o combate ao trabalho infantil entram para a agenda social do mundo empresarial. A visão clássica de filiação liberal conservadora com relação à responsabilidade das empresas enfatiza a dimensão econômica. Sob essa visão, as empresas devem limitar sua responsabilidade social a duas questões básicas: a maximização dos lucros e a obediência às leis. As demais preocupações são de responsabilidade do governo e da sociedade, não das empresas. Havendo conflitos entre os objetivos das empresas e os da sociedade, esses devem ser tratados de forma política e, sendo o caso, sanções legais devem ser impostas à esfera econômica. Nessa perspectiva, a sociedade é dividida em áreas funcionais, em cada uma das quais há a predominância de uma função. A função política está a cargo das organizações de representação política, como partidos e sindicato. A função social, associada ao bem-estar geral, é de responsabilidade do governo. Aos negócios, cabe a função econômica, em que se pressupõe a maximização do lucro e a manutenção de uma economia dinâmica. Somente a independência dessas áreas permite a liberdade individual e a competitividade no mercado. Segundo essa compreensão, as questões éticas restringem-se à esfera individual e são de interesse exclusivo dos indivíduos. Na sociedade, tais questões de responsabilidade, que envolvem aspectos morais e éticos, resolvem-se por normas e padrões de conduta estabelecido no arcabouço legal e jurídico. Assim, é que devemos compreender que a função do governo é garantir as regras e as condições para que a esfera econômica funcione, sendo que as empresas devem ater-se à maximização do lucro e ao cumprimento das leis. A responsabilidade social, numa perspectiva de cunho liberal, começa onde termina a lei. Quando as normas e os padrões são violados pelas empresas, cabe às instituições sociais coagir o mundo corporativo, no sentido de este se ajustar às normas e aos padrões estabelecidos. A primeira responsabilidade social de uma empresa é de curto prazo, a produção de um lucro adequado para cobrir os custos mínimos para continuar em atividade. Somente um lucro adequado pode prover os riscos, as necessidades de crescimento e os empregos, aspectos estes de longo prazo. Os acionistas e proprietários não necessariamente desejam maximizar os lucros, fato que presume uma visão de curto prazo,
pois desejam assegurar o valor futuro de seus investimentos. E uma variável importante nessa decisão é o valor de mercado da empresa. Os que procuram essa maximização no curto prazo, na atual fase capitalista, são os investidores. Em sua abordagem, procura salientar a transformação ocorrida no capitalismo a partir da consolidação e da hegemonia das ideias de cunho neoliberal verificada a partir da década de 70. Ocorre a migração do capitalismo corporativo, dominado por grandes empresas multinacionais, dirigidas por gerências autônomas, para o capitalismo especulativo financeiro, em que investidores de grande porte, como fundos de pensão, passam a compreender e a pressionar as empresas como peças de um jogo, que possibilita máximo retorno imediato. Nessa transformação, há uma mudança no caráter da propriedade de muitas das grandes empresas, de acionistas proprietários, no ambiente de capital aberto para investidores, alguns dos quais os fundos de pensão representam a classe trabalhadora. Esses investidores não são a rigor proprietários em suas obrigações legais, o que agrava o impacto das tomadas de controle das empresas, tanto sobre o domínio econômico quanto sobre as esferas social e política. Entretanto, um modelo de atuação autônoma, livre para as empresas, como defendido pela ideologia neoliberal, de obediência às leis e maximização do lucro, é uma idealização e pressupõe um desenraizamento quanto às questões culturais, políticas e sociais. A responsabilidade das empresas aumenta mesmo em uma situação de implantação do ideário neoliberal, que defende a desregulamentação e a liberalização econômica e a implementação do Estado mínimo, fato que não condiz com o afastamento radical das empresas com a relação às questões sociais. As empresas têm como obrigação avaliar os impactos de suas práticas sobre o ambiente externo, no intuito de minimizá-los e de agregar benefícios sociais além de seus ganhos econômicos. Vemos que a discussão sobre a responsabilidade social empresarial é permeada por discursos e conflitos decorrentes de racionalidades diversas, acentuados com a retomada das ideias neoliberais e com a globalização a partir das décadas de 80 e 90, que inseriram argumentos a favor da lógica do mercado na abordagem sobre a responsabilidade social empresarial. Esse conflito é o desafio a ser vencido pela responsabilidade social empresarial, sob pena de ser relegada à prateleira dos modismos. Valida-se o sucesso empresarial pelo desempenho econômico e financeiro, como definido pela racionalidade vigente no mercado, prescindindo muitas vezes até mesmo dos cumprimentos legais. O surgimento da temática da sustentabilidade e da responsabilidade social baseia-se numa racionalidade de outra ordem, que procura levar em consideração o desenvolvimento socioambiental, originalmente estranho à esfera do livre mercado, e as relações transparentes e éticas com as partes interessadas, cujo cerne é a efetiva inserção da preocupação com a justiça econômica, social e ambiental na atuação das organizações. Diálogo e responsabilidade. A concepção de responsabilidade social empresarial que se propõe apoia-se numa perspectiva teórica, fazendo uma transposição das referências de seus conceitos fundamentais para um campo de aplicação não trabalhado até então originariamente. A responsabilidade sob essa ótica não é um dever ideal desconectado da realidade concreta. Responsabilidade é um conceito que existe somente no domínio da vida vivida, quando há um responder verdadeiro àquilo que nos acontece, ao que nos é dado ver, ouvir e sentir. A responsabilidade pode ser compreendida como prestar contas daquilo que nos foi confiado, e essa prestação de contas é uma relação interpessoal que se estabelece entre mim e a quem a mim algo confiou.
A responsabilidade pressupõe a existência do outro, independentemente da minha vontade, e é a mim que esse ente dirige um apelo, uma presença, palavra, que cobra resposta. A responsabilidade implica uma resposta à palavra a mim dirigida pela alteridade, pelo outro que não sou eu. Toda ação responsável nasce da minha resposta a essa presença-palavra. Há, portanto, nessa perspectiva, um entrelaçamento vivo e fecundo entre responsabilidade, resposta e diálogo. Falar em responsabilidade social e empresarial só pode ser um argumento significativo se houver a efetiva presença de uma rede de relações interpessoais, dialogais, perpassando as pessoas que servem de suporte para as dimensões internas e externas do processo nas organizações. Essa rede não é construída de forma abstrata, formalmente, mas na efetiva concretude interpessoal de encontros e interações face a face. Não se trata, portanto, da simples operacionalização de planos instrumentais a serviço do posicionamento pela empresa de seus produtos no mercado. Para essa responsabilidade ser efetivada, os diversos interessados necessitam ter condições de encontro e diálogo com os representantes da organização. A estrutura da empresa não pode ser um elemento incapacitante do exercício dialógico da interação, mas sim capacitante e mesmo potencializador. O princípio dialógico é a possibilidade humana de acesso ao ser. Para ele, o ser humano é o ente que está face a face. É, portanto, um ente aberto às possibilidades relacionais, cuja liberdade se potencializa pelo enraizamento na concretude de sua situação de vida. Enraizar-se na vida é deixar-se confrontar pela presença e a ela buscar responder. Muitos estudiosos identificam a redescoberta do princípio dialógico como um evento que assinala uma verdadeira revolução para o pensamento moderno e que pode levar a um segundo recomeçar do pensamento na filosofia europeia contemporânea. É importante não nos esquecermos de que a ética da responsabilidade também requer um aspecto preventivo, associado ao exercício da virtude da prudência. Isso aplica vincular o exercício da responsabilidade a um permanente processo de aprendizagem e interação. No caso da responsabilidade social empresarial, se nos mantivermos fiéis às suas premissas, reconheceremos que essa aprendizagem e essa interação são um atributo característico da arquitetura da rede de interação dialógica, mantida institucionalmente pelos diversos interessados. Agir de forma socialmente responsável implica agir colocando em questão as consequências para os outros do próprio agir. Isso implica reconhecer a necessidade de limites ao poder de agir. E implica também exercer permanentemente um papel de crítica e atualização dos hábitos tradicionalmente herdados. Não necessariamente negar o que mediante tais atos se afirma, mas ousar sempre emitir juízos críticos no presente, evitando que o futuro venha a ser configurado apenas como um fruto de movimentos inerciais. Numa proposta de compatibilizar as dimensões internalistas e externalistas da responsabilidade social empresarial, uma empresa socialmente responsável é aquela que investe no bem-estar de seus funcionários e dependentes e no ambiente de trabalho saudável, além de preservar o meio ambiente e incentivar ações sociais. Para a perspectiva que aqui se propõe, é fundamental entender que esse investimento no bem-estar está enraizado numa atitude que não é meramente adaptativa, mas crítica e propositiva. É por isso que a responsabilidade empresarial pode e deve ultrapassar a repetição de simples proposições de cunho legalista ou o enquadramento em ações da prática filantrópica.
Uma gestão empresarial socialmente responsável está referida à qualidade das relações e à geração de valor, que, por sua vez, estão referidas à arquitetura da rede de interação dialógica mantida institucionalmente pelos diversos interessados. Quanto à vulnerabilidade ética e responsabilidade social, o princípio dialógico é a base do pensamento e está estabelecido sobre o primado do outro. Relacionar-se deve ter como ponto de partida o outro, pela via do reconhecimento da alteridade e da vulnerabilidade. Reconhecer o valor do outro como primordial é pré-requisito para o estabelecimento do diálogo. O primado do outro ultrapassa o que pode ser dito. Esse fato deve ser entendido de modo mais amplo, visto que em nossa cultura a palavra é identificada com o conceito que intermedia o pensar. Ato e palavra são uma coisa só, a presença-palavra, que instaura uma realidade. E toda ação responsável nasce da resposta a essa presença-palavra, pela via de um entrelaçamento entre resposta, diálogo e responsabilidade. A alteridade e a vulnerabilidade são dois alicerces fundamentais para a ética nos tempos modernos. O desafio ético, com respeito à alteridade, implica o reconhecimento de que o outro com quem nós nos encontramos é um valor primordial. Mas não basta somente o reconhecimento de que a alteridade seja um valor. É premente reconhecer como um valor mais alto que a relação que é estabelecida com o outro se dê em condições de vulnerabilidade, ou seja, que, quando estabelecemos uma relação com o outro, podemos interferir em sua condição de existência, como ele também pode interferir na nossa. Aqui deve ser destacado o risco de uma ilusão perigosa. Na época contemporânea, fomos adestrados a pensar a reciprocidade nas relações como se dando sempre em condições simétricas, como uma espécie de contrato firmado entre iguais, que pode sempre encontrar os termos da justa relação de equivalência. É urgente que tal ilusão seja abandonada. A interferência e a vulnerabilidade dão-se fundamentalmente em relações assimétricas, relações em que uma das partes pode mesmo causar um dano radical à outra, sem que essa possa causar qualquer dano sobre a parte primeira. A prática da responsabilidade social pressupõe, portanto, o reconhecimento de limites às ações empresariais, em razão dos valores associados aos interessados. Em consequência, pressupõe uma conduta ética, bem como a adoção e a difusão dos princípios que orientam essa conduta. A adoção, a difusão e a transparência dos valores éticos delimitam, portanto, o escopo da prática da responsabilidade social pela empresa. A afirmação de valores pela ética está vinculada à ideia de limites. Se não houvesse limites para as ações, as condutas, as intervenções e os poderes, a ética não seria necessária. No entanto, se a afirmação dos limites e o reconhecimento destes como um valor, desde que essa afirmação não seja feita apenas por referência ao legado tradicional de algum texto sagrado, mas sim como fruto do exercício presente da razão crítica, então a ética é necessária. Não podemos confundir o limite do campo de ação da prática ética com o limite do sentido ético. Este estará sempre a ser alcançado em construção. Por isso, da mesma forma, a responsabilidade social é, a rigor, ilimitada. Uma ação socialmente responsável está vinculada ao papel de cada um dos diversos atores sociais e à interação entre eles. É importante compreender o papel dos vários atores para poder entender como as empresas estão dialogando sobre o tema em questão e como colocam em prática os seus discursos. Para situar o escopo do diálogo entre os diversos atores sociais, é fundamental atentar para duas perspectivas distintas e complementares. Uma perspectiva de valorização do trabalho e outra de formação de um juízo crítico,
que é exercido pelo diálogo, pelo debate. O exercício do diálogo e do juízo crítico permite que se fundamentem eticamente os valores. Na época contemporânea, os dois fundamentos necessários para esse exercício eram a alteridade, uma vez que a relação se dava no encontro com o outro, e a vulnerabilidade, que remete à assimetria das relações. O exemplo que remete ao tema da sustentabilidade são os impactos que as ações do presente podem ter sobre as gerações futuras. A responsabilidade social empresarial associa-se, portanto, ao reconhecimento de limites e funciona como uma espécie de freio na forma como, até o momento, muitas empresas produziram seus bens e serviços. Esse freio apontaria para um caminho de contribuição do setor privado ao desenvolvimento sustentável. A partir dessas constatações é que devem ser compreendidas as relações entre as empresas e seus diversos interlocutores. Na maior parte dos casos, esses interlocutores são a parte frágil e vulnerável das relações. Uma empresa responsável é aquela que, acolhendo as diversas relações, mantém uma estrutura organizacional que internaliza o reconhecimento da fragilidade e da vulnerabilidade dos interessados e cria condições autênticas de diálogo para atendimento das diversas demandas e necessidades surgidas nas diversas relações. Falemos um pouco agora acerca dos espaços de diálogo e responsabilidade social. Esse processo de interação escuta o diálogo com as partes interessadas. Pode efetivamente proporcionar uma vantagem competitiva à empresa. Na gestão do empreendimento, o direcionamento estratégico dá a orientação fundamental para o conjunto de planos operacionais da empresa, que se desdobram em diretrizes para o planejamento das suas áreas funcionais, em direção à visão de longo prazo e no cumprimento da missão. Mas no âmbito da governança é que são formulados os conjuntos de estratégias que definem o relacionamento e o sistema de gestão pelo qual essas são implantadas. Por isso, uma organização que implementa ações compromissadas com a sustentabilidade e com a responsabilidade social necessariamente deve incluir princípios éticos, o diálogo, a vulnerabilidade e a alteridade em sua estratégia. A gestão socialmente responsável está referida à arquitetura da rede de interação dialógica, mantida institucionalmente pelos diversos interessados. Isso implica que os valores culturais de uma organização podem ser fortalecidos internamente com a possibilidade de contribuições ao seu planejamento e ao seu processo de decisão, acolhidas nos espaços de diálogo e encontros face a face com os diversos parceiros. A participação implica transparência e a disseminação dos valores que fundamentam as decisões de planejamento. Essas atitudes, associadas às questões fundamentais para a empresa, podem principiar correções, estratégias ou táticas em sua atuação. Com relação à responsabilidade, esta não pode ser passível de decomposição funcional nem classificação em níveis hierárquicos. A responsabilidade é sempre total e é assumida em sua inteireza como uma questão una, intransferível e indivisível. Não pode ser uma mera imposição de mercado. O ponto de partida é a relação, a reciprocidade e não o sujeito, seus discursos e suas verdades. O fundamento da responsabilidade está no outro. É um modo de vínculo e de relação afirmado a partir da escuta. Mais importante que afirmar seria responder. Portanto, nessa perspectiva que aqui seguimos, a responsabilidade social seria um convite à interlocução. A estrutura organizacional e o ambiente gerado devem favorecer tanto a transmissão quanto a recepção de informações com as partes interessadas, de modo que, por meio do sistema de gestão, ocorra um fluxo
continuado de comunicação e a empresa consiga interativamente difundir seus valores e sua cultura e também incorporar aquilo que é percebido como um valor para a sociedade. Para a existência da responsabilidade social, é, portanto, fundamental reconhecer o primado, a presença do outro. Somente a partir desse conhecimento pode ser estabelecidos espaços autênticos de diálogo, nos quais podem ser instauradas relações éticas do tipo eu-tu, que propiciam o exercício das virtudes éticas e o reconhecimento de limites. Cabe à rede situacional de relações dialogais mantidas entre os diversos interessados delimitar o campo estrito dos critérios instrumentais de produtividade. Não são a produtividade e os valores do mercado que se autodelimitam. O exercício dessa delimitação é parte da responsabilidade social, não de uma responsabilidade econômica, jurídica ou de outra dimensão qualquer, mas da responsabilidade integral, da qual a rede de relações dialogais mantidas pelos interessados deve ser veículo de expressão. Falemos agora acerca da questão social no Brasil. Não é por mero acaso que no Brasil os termos questão social, cidadania e cidadão são geralmente utilizados de forma ambígua e imprecisa nos mais diferentes contextos. Sintetizar os vários contextos dessa discussão constituiu-se tarefa árdua, haja vista a condição a que são confinados desde sempre pertencerem a uma situação-problema. Em se tratando das mazelas da nossa sociedade, a questão social aparece como um conjunto de fenômenos sociais que, tomando-se por base determinados critérios, ultrapassam um dado padrão de normalidade. Identificam-se, dessa forma, fenômenos como fome, pobreza, desemprego em massa, trabalho infantil, altas taxas de analfabetismo, devastação do meio ambiente, entre outros. Dentre todos esses fenômenos, por assumir muitas dimensões e configurar-se de modo complexo, a pobreza talvez seja o problema social que estabeleça a associação mais contundente com a questão social no imaginário global dos dias de hoje. Contudo, é a partir dessa associação, concebida a partir de um longo processo de construção da cidadania do Brasil, que a questão social pode ser desvencilhada, assumindo a forma de programas e políticas sociais de combate a essa pobreza. Delineando-se a história das conquistas sociais, é sabido que nos países industrializados do pós-Segunda Guerra Mundial, grande parte dos conflitos sociais deste e do último século foi marcado por diferentes abordagens de como se poderia alcançar um mínimo de proteção social depois do século XIX. De um lado, pairava um ideal liberal de progresso industrial e tecnológico, e do outro, uma elevada concentração de renda nas mãos de uma minoria que se contrastava com a miséria do proletariado urbano industrial. Paulatinamente, um conjunto de direitos sociais, aposentadoria, direito de férias, seguro-desemprego, educação e saúde gratuitos, direitos trabalhistas, foi conquistado na ocasião da implementação do Estado do Bem-Estar Social naqueles países. É importante ressaltar que o Estado do Bem-Estar Social consolidou suas bases históricas e matrizes ideológicas com o fim da Segunda Grande Guerra, quando os Estados Unidos conceberam o Plano Marshall durante o período de 1945-1947, para que a Europa pudesse ser restaurada. Diversas teorias buscam explicar o papel dessa façanha nos países industrializados da América do Norte e da Europa Ocidental. A maior parte delas vê ao menos as suas fases de surgimento e desenvolvimento como um meio de compensar, por intermédio de políticas, a insuficiência do mercado em adequar os níveis de oferta e demanda agregada, controlar politicamente as organizações de trabalho e capitalistas e estimular a mercantilização da força de trabalho segundo padrões industriais, ao administrar alguns dos riscos inerentes a esse tipo de relação de trabalho e ao transferir ao Estado parte das responsabilidades pelos custos de produção da força de trabalho. Determinam a configuração
do welfare state nesses casos, o padrão e o nível de industrialização ou modernização, a capacidade de mobilização dos trabalhadores, a cultura política de uma nação, a estrutura de coalizões políticas e a autonomia da máquina burocrática em relação ao governo. Em contrapartida, no Brasil, em meados da década de 1930 e fins da década de 1990, destaca-se que o caráter redistributivo das políticas sociais foi comprometido por um modelo econômico concentrador, pela ausência de coalizões entre os trabalhadores industriais e não industriais, e por uma burocracia com baixos níveis de autonomia em relação ao governo. Assim, pode-se afirmar que não há evidências de que o estado do bem-estar social brasileiro tenha sofrido, na década de 90, qualquer ruptura de trajetória em direção a modelos mais igualitaristas. Para entender melhor de que forma o tratamento das questões e dos direitos sociais se configurou no Brasil, vamos volver ao final do século XIX. Nessa época, associadas às reformulações da economia e à exploração do trabalho livre, crescem no Brasil as aglomerações urbanas e com ela os problemas sociais relacionados à carência de recursos materiais e intelectuais, que possibilitassem a sobrevivência do indivíduo por sua conta própria. Neste contexto, a pobreza é tratada como um problema individual, devendo seu combate competir à esfera da responsabilidade privada e à própria de cada um. Valoriza-se o caráter voluntário das ações filantrópicas usualmente associado à Igreja Católica. À esfera pública competem apenas o controle e a prevenção dos eventos que venham a ameaçar a ordem pública, isso é, a segurança dos cidadãos, suplantada não pela figura do operariado, mas pela elite econômica e política da época, a oligarquia agrária. A questão social nesse contexto, portanto, era algo pertinente à esfera privada, devendo ser tratada nesse âmbito. É somente a partir de 1930, com sucessivos incentivos à migração para ser usada como mão de obra no setor industrial, principalmente de origem europeia, que o Brasil passa a lidar com grandes movimentos de luta operária, em que se reivindicava um conjunto mínimo de direitos básicos no âmbito do mundo do trabalho. A partir daí é que a questão social ganha vulto na pauta da agenda pública do país, por meio da reivindicação por um patamar mínimo de bem-estar social dos cidadãos, agora associada ao trabalhador e desvinculada dos pobres. A questão social dos trabalhadores, mais precisamente das classes assalariadas urbanas, passa a se constituir como uma questão de cidadania, ao passo que a questão da pobreza, dos desvalidos e miseráveis, por estarem à margem do mercado de trabalho, continua sendo de responsabilidade da esfera privada, da filantropia. Historicamente, a questão social constituiu como registro da modernidade centrada em torno do trabalho, em que, de um lado, encontrava-se a capacidade do movimento operário de integrar e articular interesses mais amplos da sociedade, e, de outro, encontrava-se a capacidade do Estado de regular o conflito dos interesses divergentes. No âmbito institucional, passou-se de um regime baseado na responsabilidade individual e fundamentado no direito civil para um regime de solidariedade sustentado por meio de um contrato social e fundamentado na noção do direito social, mediante um conjunto de leis relacionadas às condições do trabalho e à proteção aos trabalhadores. O mundo do trabalho passa então a trazer para a pauta nacional determinados fenômenos socioeconômicos como legítimos, devendo, como tal, ser enfrentados pela coletividade como uma questão social, constituindo-se e regulando-se para isso determinados padrões de solidariedade social. Em uma perspectiva jurídica, analisando-se a tutela dos direitos sociais à luz da teoria dos direitos fundamentais, não há um consenso único para a questão da inclusão ou não dos direitos sociais do conceito de direitos fundamentais. Os direitos fundamentais assumem especial relevância no texto da Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988, no qual os direitos trabalhistas aparecem como instrumento de proteção ao ser humano, trabalhador. Direitos esses reconhecidos pelos tratados internacionais, salário justo, limitação de jornada de trabalho, segurança e higiene no trabalho, direito de férias, liberdade de associação sindical para a defesa desses direitos e assim por diante. Os direitos sociais e econômicos compõem o que se convencionou chamar de cidadania social e econômica,
que é a nova dimensão da cidadania aberta para o campo do trabalho e do mercado. Os direitos sociais devem ser tratados a partir da teoria da justiça social, a qual encontra sua expressão constitucional no artigo 6º da Constituição de 1988, que diz: são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desempregados. E no artigo 170, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. Dessa forma, a ideia de justiça social pauta-se sobretudo na necessidade de distribuição de rendas, com a consequente proteção aos fracos, aos pobres e aos trabalhadores sob a diretiva de princípios como os da solidariedade e da igualdade. No que diz respeito à Constituição de 1988, percebe-se, contudo, sua pouca efetividade na prática, na medida em que os direitos sociais ainda não se constituem direitos para todos, na proporção em que aparecem vinculados apenas ao segmento do mercado formal de trabalho. Eles excluem do conceito de cidadania os trabalhadores precarizados, os temporários, os subcontratados, os terceirizados, isto é, aqueles vinculados à economia informal. Assim, a restrição dos direitos trabalhistas e previdenciários aos trabalhadores formais, vis-à-vis a política de assistência social voltada prioritariamente para aqueles em situação de risco social, e dentre eles os trabalhadores informais e os desvalidos, torna evidente os obstáculos à construção de uma sociedade mais igualitária e pautada nos ditames da justiça social. De cunho corporativista meritocrático e voltado aos segmentos formais da economia, o sistema de proteção social brasileiro caracteriza-se ainda por oferecer cobertura restrita, atendendo a uma parcela reduzida da população, da qual as pessoas pobres continuam sendo excluídas em razão de seus vínculos instáveis e precários com o mercado de trabalho. Nesse sentido, como no Brasil a questão social foi encontrar raízes apenas nos meandros formais do mercado de trabalho, não emerge o caráter universalista que o conceito de cidadania poderia surgir. Essa visão fragmentada da questão social pode ser percebida ainda hoje quando analisamos os desenhos da maioria das nossas políticas sociais. Presenciamos os direitos sociais aqui, portanto, serem traduzidos em políticas e programas sociais que se dirigem a dois públicos distintos, os cidadãos não pobres e os cidadãos pobres. Na medida em que podem contribuir os cidadãos não pobres, fazem uso de um sistema de proteção social do Estado. Diferentemente destes, os cidadãos pobres não são apenas os desempregados, mas os que estão excluídos da estrutura do sistema de proteção social e tampouco estão incluídos nas estruturas clientelistas tradicionais, devendo ser tratados por políticas e programas sociais de caráter filantrópico e ou focalizado para atendimento de necessidades específicas da pobreza. Observa-se, pois, que o tratamento da questão social no Brasil dos dias atuais se respalda fundamentalmente sobre seus efeitos por meio de programas mitigadores e focalizados na pobreza, em detrimento de uma política de proteção social universalista. Entende-se por focalizado o estabelecimento de critérios de seleção de ordem monetária e mecanismos de controle no intuito de delimitar a clientela que tem direito aos serviços básicos que se outorgam como subsídio público. Ao contrário da visão universalista das políticas sociais, a focalização dessas políticas pressupõe uma seletividade do gasto social, na medida em que não comprometem nenhum aspecto da reforma estrutural e, portanto, estão dissociadas do sistema de proteção social dos direitos sociais. Na contramão da tendência de minimização da atuação do Estado no tratamento da questão social, inicia-se um movimento de maior participação da sociedade civil no engendramento da coisa pública. Nesse contexto, a questão social é tratada com base em um novo modelo de assistência, em que a sociedade civil se organiza e se mobiliza em conjunto com o Estado para atenuar os efeitos deletérios do desequilíbrio econômico.
Dentro dessa nova perspectiva, as parcerias financeiras são firmadas entre diferentes atores sociais, governos estaduais e ONGs, empresas privadas e instituições municipais, dentre outras, promovendo ações coordenadas que visam desenvolver e fortalecer redes locais de intervenção e proteção social. Experiências recentes levantam otimismo ao apontarem na direção da colaboração entre sociedade e Estado, suscitando uma reorientação na direção sugerida. No que tange ao desenvolvimento da sociedade no Brasil, as organizações não governamentais multiplicaram-se a partir dos anos finais da ditadura militar, surgindo como movimento social urbano que tem por intuito desenvolver atividades de interesse público. Da colaboração entre essas organizações e o governo da esfera municipal, estadual e federal, têm sido propaladas ações inovadoras no encaminhamento e no tratamento de problemas sociais, sobretudo na área de educação e direitos civis. Seguindo essa tendência, o conceito de responsabilidade social empresarial e de cidadania empresarial vem se dissipando no cenário mundial pelo envolvimento contínuo de segmentos privados na ordem social, seja a partir da mobilização de recursos e competências, seja a partir do fortalecimento de estratégias de desenvolvimento de programas comunitários em diferentes áreas: saúde, educação, cultura, práticas esportivas, segurança alimentar e geração de emprego e renda. A cidadania empresarial é um conceito que surgiu a partir do movimento de consciência social que vem sendo experimentado por diversas empresas. Esse conceito concretiza-se à medida que ações internas e externas de responsabilidade social são desenvolvidas pela empresa, constituindo-se como exercício pleno da responsabilidade social. A empresa, que é reconhecida como cidadã, contribui para o desenvolvimento da sociedade por meio de ações sociais voltadas para suprimir ou atenuar suas principais carências, ganhando assim a confiança, o respeito e a admiração dos seus consumidores. Bem, pessoal, ficamos por aqui. Nos vemos na nossa aula de número 4. Até mais, fiquem com Deus.